pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, sou repórter do Caderno Vida e Arte e estou aqui para falar com vocês sobre o universo dos pais e filhos. A nossa convidada de hoje é a psicanalista e terapeuta ocupacional Laura Torresan, que também é proprietária e instrutora de yoga na Lili Yoga. E vamos, né? E hoje, gente, a gente tem uma participação mais do que especial no nosso programa. A Lola, que é uma Golden, super calma, super tranquila, super do bem. E a gente está aqui realmente para falar sobre o quê? Os benefícios dos animais de estimação na vida da gente, na vida de uma família e na vida das crianças. Então a Lola está aqui e se você quiser mandar uma perguntinha aqui para nossa convidada, pode mandar aí nos comentários que a gente vai repassar aqui para ela. Laura, muito obrigada por estar aqui hoje, ter trazido a Lola para a gente bater um papo, viu? Obrigadão. E aí, para começar o nosso programa, eu queria começar a falar assim que eu dei uma pesquisada para gente, para bolar as perguntas, né? E aí falou sobre o que é o animal? É companheirismo. É isso mesmo, né? Você tem a Lola, tem outros animais. Além de todos os benefícios que tem, o animal é um companheiro de vida, né? O que você pode começar falando pra gente? Primeiro, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de estar trazendo esse tema que é tão especial, né, para mim, assim, que trabalho com cães no consultório e tenho cães da vida inteira, né? Uhum. Então, para responder essa pergunta, né, o nosso projeto Cão Afeto, a gente trabalha com cães exatamente porque tem esse chamado, né, para o afeto, para o companheirismo, pela amizade que o cachorro desenvolve com o ser humano, né? Uhum. E isso faz com que promova em nós muitos benefícios, principalmente relaxantes, né? A partir de 5 minutos em contato positivo com o cão, né? Interação positiva, vai havendo uma liberação tanto no cachorro quanto no ser humano a partir de 5 minutos de hormônios ligados ao prazer, como a dopamina, a serotonina, né? E há uma quebra e uma diminuição dos hormônios ligados ao estresse, como o cortisol, por exemplo, desde que essa interação seja positiva. Entendi. Então, por isso que o cachorro também se sente tão bem em contato, né, com o ser humano e o ser humano com o cachorro, porque há uma troca fisiológica mesmo, né? Há alguns benefícios que a gente não vê, além desse chamego, desse carinho, desse pedido que ele nos remete, né? Entendi, não, tá ótimo. E aí a questão, tá também pesquisando, né, sobre esse universo, né, das crianças e dos animais, e eu vi que a questão dos bebezinhos, os bebezinhos também podem ter contato com os animais, né? E aí eu vi que atua, por exemplo, na coordenação motora, na hora de acariciar, né, já aprende a ter esse controle, a questão de engatinhar, porque ele vai querer correr, né, ir atrás do cachorrinho, então já incentiva né, o bebezinho aí. A questão da visão, do cheiro, dos sons, dos movimentos dos animais. Então, assim, o benefício começa quando a criança é bem pequenininha, é isso? Sim, sim, porque assim, tanto em terapia, todos esses benefícios que você falou, todos esses estímulos, né, eles podem acontecer em casa e podem acontecer em consultório, em atendimentos direcionados, né? Então o cachorro ele tem essa gama de variedade, ele estimula essa mobilidade porque ele é um brinquedo vivo, né? Então ele interage, há uma troca, então é muito mais estimulante para a criança ela interagir tanto em casa ou num processo de terapia com o cachorro. Eles têm texturas diferentes, então ajuda na propriocepção, no tato. Toda a questão olfativa também do cachorro. O cachorro ele não tem protocolos sociais, né? Então ele interage livremente com qualquer criança, ele sempre está disponível. O cachorro que gosta de criança, é importante falar isso, né? A criança pode interagir com cães desde cedo. Isso é muito de família a família. É lógico que o cachorro precisa ter ido a um veterinário, tá com a sua saúde em dia, né? Então, assim, tem pessoas e mães e pais que não se importam, porque o cachorro tá ali bem tratado, eles conhecem, né, a procedência daquele cachorro. Então, se tá vacinado, né? se faz corretamente os exames, né, parasitológicos, porque hoje tem
para parasitas, aqueles remédios de pingar, a gente não usa, né? Os nossos cães, eles tomam remédios para pulga e carrapato, via oral, para que as crianças possam, ou os idosos, possam passar a mão livremente, não entrar em contato com esse veneno. Então tem alguns cuidados. O que você viu ali, Lola? Tem nada, Lola. Então tem que ter alguns cuidados, obviamente, com o cão, mas não há contraindicação. E lógico, o cachorro tem que ser um cachorro dócil, né? Um cachorro que não se assusta. As crianças pequenas, elas não têm, por exemplo, muito controle motor ainda. Elas estão aprendendo. Então, às vezes, elas vão pegar a orelha aí vai puxar. Então, os nossos cães, eles são treinados para eles não reagirem. Né? Desde pequenininho, eles não associam um puxão de orelha, um toque mais forte, pegar no rabo, na pata. São todos estímulos que a gente vai trabalhando o cachorro para que ele não receba isso como uma agressão e também não se assuste e não cause nenhum um perigo para as crianças, para quem estiver tocando. Né? Então, gente, olha, eu quero apresentar a Lola, minha amiga aqui, ó. A Lola, gente, ela tem 7 anos, ela é uma Golden e ela faz parte de uma equipe, né? Uma equipe do Cão Afeto. Então tem também o Bud, que é um vira-lata de 7 anos, a Linda, que é uma Cocker de 7 anos, a Bela, que está em treinamento, e a Mel, que é uma York, que se aposentou com 11 anos, né? Então eu quero que a Laura me conte, né, o que é o Cão Afeto, né? Me fala, né, faz 5 anos, né, que você lançou esse projeto aqui em Rio Preto, conta pra gente, né, sobre ele. Esse projeto ele surgiu da minha parceria com a Laís, que ela é psicóloga e trabalha com educação canina, especializada nisso. Então, ela tem, principalmente, a função dela é olhar para os cães e fazer esse treino com os nossos cães. E o Cão Afeto ele foi surgindo a partir de atendimentos particulares, né, no consultório com crianças especiais, para favorecer com autistas. Né, foi o nosso primeiro caso, assim, que a gente introduziu o cão dentro do atendimento, para estimular a afetividade, o contato físico e a comunicação dessa criança. E aí nós nos conhecemos e começamos a sonhar em levar esses benefícios que são tão bacanas e importantes para outras crianças ou outras pessoas que poderiam ser beneficiadas, né, com esse trabalho. E aí surgiu o Cão Afeto junto com a Liga de Geriatria da FAMERP para fazer uma visita pontual no Lar de Betânia, e a gente teve um feedback muito positivo de idosos que não participavam de atividades ou que não falavam. Uma idosa, os alunos achavam que a idosa não falava. Eles já estavam lá há 1 ano. E quando a gente chegou, a idosa chamava Lola e a gente levou a Lola. E aí houve uma interação assim que a gente não imaginava. Porque a gente só foi saber depois que a Lola não falava, né? Que a Lola é idosa. E aí a gente começou o projeto Cão Afeto lá no Lar de Betânia com a Liga, e hoje a gente já atende o HCM, o Hospital da Criança, e o Lar de Schmidt, e a gente faz algumas visitas pontuais em algumas instituições que nos chamam, mas regularmente a gente tem o Lar de Schmidt, o Lar de Betânia e o HCM. É um trabalho totalmente voluntário. A gente conta com alguns parceiros, porque tem um custo, né, todo esse trabalho, principalmente o custo maior é com os cães, porque eles tomam mais vacinas que os cães domésticos, eles fazem exames de 3 em 3 meses, eles têm que tomar o banho regularmente, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, e esse é o maior gasto assim, do projeto. Então a gente tem alguns apoiadores. Entendi. Então, por exemplo, igual a Lola, você me disse que já tomou seu banho hoje para tirar todo o pelinho, e amanhã ela vai lá no HCM. Isso. E aí lá o que é feito, né? Então ela entra em quais quartos, né? Em quais espaços, né? Então, o projeto, ele, como a gente chama de intervenções assistidas por animais, né? Ele tem 3 vertentes, que é a educação assistida por animais, que é quando o animal favorece um processo educacional de aprendizagem e que a gente não desenvolve nenhum projeto voltado para a educação, por enquanto, porque não surgiu ainda. Aí existe a terapia assistida por animais, que é quando a gente utiliza um animal, né, para facilitar um processo que já acontece. Então, chega uma criança, por exemplo, para trabalhar coordenação motora dentro da terapia ocupacional. Então, a gente avalia aquela criança, avalia os cães e vê qual cão tem mais perfil para nos ajudar a desenvolver com mais interesse, com mais rapidez, de forma mais relaxada, né, que traz a criança mais para aquele processo de terapia.
E existe a atividade assistida por animais, que é uma atividade livre, lúdica, que promove esses benefícios que a gente falou no começo, né? Que é relaxamento, aumento da imunidade por conta da liberação dos hormônios ligados ao prazer. Então, lá no HCM, a gente faz atividade assistida por animais. Então, a gente não faz um tratamento específico para cada criança que vai lá. Entendi. Não, a gente promove uma atividade livre, lúdica, para que todos os que estão no hospital, funcionários, pais e crianças, possam ter esse benefício desse relaxamento, de humanização do espaço hospitalar, né, de desfocar um pouco do ambiente de dor, né, e da própria dor, inclusive. Entendi. Então, a gente faz atividade lá. E aí, os cães ficam no saguão do 7º andar e as crianças que não podem participar, não podem vir para o saguão, as que estão no quarto, alguns cães vão até os quartos, a gente já teve até atendimento na UTI lá. Então é bem acessível, o hospital está muito engajado nesse projeto, está bem bacana. E aí, por exemplo, então uma criança que está num tratamento bem sério de alguma doença, né? Então, assim, está muito tempo lá no hospital, já não vai mais na escola, não está indo na escola, né? Por causa do tratamento. Então, por exemplo, receber um animal eu acho que deve ser um alívio, né, daquele espaço, de estar ali naquele espaço fechado, de às vezes nem ver o sol. Sim. E como que é, assim, que você pode, às vezes você pode contar alguma experiência que você já teve, assim, que foi surpreendente, emocionante? Ai, teve várias, mas assim, quando a gente chega, a gente já tem um choque, porque a gente sobe de elevador e as crianças estão todas no 7º andar. Esperando. Então, quando a gente abre a porta do elevador, que sai 3 cachorros super animados, a primeira reação é assim, é uma alegria misturada com medo. O que é isso? Um cachorro dentro do hospital, né? Até as próprias crianças falam assim, ficam meio desconfiadas. Tem aquelas mais atiradas que já vão direto. Então, assim, a primeira hora que abre a porta do elevador, a gente fica sempre esperando como vão ser as carinhas, né? E acontece muito lá de alguma criança estar passando por algum procedimento difícil. E aí as enfermeiras vêm até a gente, então a gente vai até lá e o cão, ele relaxa, distrai. Então havia um bebezinho lá que não conseguiam mais pegar a veia dele, estava um sofrimento com a mãe, com o bebê. Daí a gente levou a Linda, que é um cachorro menor, eu pude levá-la no colo e a criança ficou tão animada, assim, tão entretida com ela, que a enfermeira também relaxou, todo mundo relaxou, né? Porque o cachorro traz essa diversão quando a gente chegou aqui, né? Aqui na redação. Vocês não têm noção dos bastidores hoje. Então aí todo mundo vendo e veio promove ver imediatamente a esse relaxamento, né? Às vezes as crianças esquecem que elas estão naquele ambiente. E aí isso tomou conta, né, daquela sala que a gente estava de procedimento, a enfermeira relaxou, a criança relaxou, a mãe, e tudo aconteceu. Entendi. Né? Então isso acontece muito, é muito gratificante a gente poder estar lá nesses momentos, assim, né? Entendi. E mães também que acabaram de ter a notícia de leucemia também já aconteceu e a gente está lá para ter essa contenção, né? E o cachorro traz essa afetividade, a possibilidade de um carinho, de um afeto, né? Porque eles não têm esses protocolos e ninguém abraça a gente quando a gente chega, mas todo mundo abraça eles. Ninguém pergunta o nosso nome, não. Então direto neles, né? Porque são cães para isso mesmo, né? Que gostam da interação e que buscam a interação. Entendi. E você que está chegando agora, nós estamos em mais um Maternidade Real e a gente está falando hoje sobre os benefícios de ter um animal de estimação e também falando sobre o projeto, sobre o Cão Afeta, que a Lola, que está aqui com a gente, faz parte, essa coisa linda aqui. E aí eu quero então mandar um abraço para Levina, para Sueli Santos, para Marcele Costa, para Vitória Jefferson, para Rosimeire Furlan, para o João Pedro, para Laide, para Josiel Priscila, para Milena, Luiz Brugnoli, para Rosimeire. A Rosimeire está aqui fazendo uma perguntinha, falando da questão das filhinhas dela, que ela cuida muito, que ela tem 2 vira-latas. Mas aí, Rosimeire, eu acho que a questão dessa questão, eu acho que tem que falar com o veterinário, que ela tá falando questão de pelo, né? Aí, tem que ser com o veterinário, a gente não vai poder te ajudar. Tá bom? A gente tá falando aqui dos benefícios mesmo, acho que o melhor é um veterinário mesmo para te informar aqui dessas questões. E aí também um abraço pro Ulisses José Bernardes, que tá aqui assistindo o programa com a gente. E aí vamos voltar a falar. Eu quero conversar também com você a questão
por exemplo, também da outros benefícios, né? Que você pode me falar assim de benefício emocional, então, por exemplo, uma criança, a gente hoje vê muita criança com a tecnologia, né? Tudo é tecnologia, e aí muita criança ansiosa, muita criança já diagnosticada com depressão, né? E eu quero saber que você me fale sobre os benefícios de ter, então, um animalzinho de estimação, né? O que pode fazer, né, nesses casos específicos? Sim. Eu acho que uma coisa importante a gente lembrar que, assim, um cachorro, ele vai ser benéfico em casa se você estiver pronto também para receber esse animal. Entendi. Né? Porque às vezes eu posso dizer que, olha, um cachorro, ele pode favorecer que a criança, ela saia um pouco da frente da televisão, do computador, porque é muito mais interessante interagir. Mas daí a pessoa tem um cachorro que não interage com aquela criança. Porque aquela criança é muito hiperativa, o cachorro tem uma energia mais baixa, não acompanha aquela criança. Então, por isso a importância hoje de ter um profissional, se você quer um cachorro para ajudar, né, em casa, para ser uma distração, um entretenimento, que tudo corra bem. Existem, né, veterinários, adestradores disponíveis hoje aí para poder dar essa orientação para que a gente tenha mesmo esses benefícios, né? Se você já tem um cachorro que você já conhece, aí vem um filho, né? E aí você pode ir favorecendo essa interação aos poucos e deixando que eles vão se conhecendo, né? Isso porque a interação tem que ser positiva, como eu disse no final. O que acontece nesses casos que você está falando, né? O cachorro, ele pode ser muito mais interessante do que um computador ou uma televisão. E hoje as crianças estão muito afastadas desse ambiente, né? Do quintal de casa, da grama, da natureza. O cachorro, ele traz esse resgate para a gente da nossa essência, da onde a gente veio, porque a gente veio da terra, a gente veio dos nossos, né, ancestrais, e a gente sempre teve, antigamente falavam que a infância era muito melhor, né, porque as crianças brincavam muito mais em contato com a natureza, e o cachorro, ele resgata isso, e faz com que a gente fique mais na nossa essência. Então, e normalmente os cães acalmam, mas o cão precisa, mesmo o cão agitado, porque ele está lá brincando, causa um relaxamento na criança, né? E tirando um pouco desse mundo tão virtual, né? E o cachorro ensina esse senso de responsabilidade, de cuidar do outro para a criança, né? Porque quando você tem um cachorro, você está ensinando o tempo inteiro para o seu filho, olha, cuidado, faz assim o carinho, não pega assim forte, vamos dar água, vamos dar banho. Então, toda essa empatia, essa compaixão, tudo isso o cachorro pode trazer, desde que essa interação seja positiva, que esteja tudo bem entre o cachorro, né? Entendi. Que o cachorro esteja vivendo num ambiente onde ele se sinta bem também, para que ele possa interagir com essa criança que pode estar com uma depressão, uma tristeza, e o cachorro pode ir lá e trazer uma alegria, né? Porque a criança, ela não tem muita barreira de interação com o cachorro. Muitas vezes um comportamento que não aparece com os pais, aparece com o cachorro, né? Porque ele é um catalisador, ele não julga, ele não critica. Então, às vezes, no faz de conta da criança com o cachorro, a criança vai elaborando, né, algumas emoções que na brincadeira mesmo. Entendi. Eu até, para a gente fazer aqui nosso bate-papo, eu estava fazendo uma pesquisa e aí bem justamente isso, que uma escola de medicina veterinária dos Estados Unidos mostrou que as crianças que tinham animais melhoraram a capacidade de leitura. Elas falavam melhor, porque o que acontece? A hora que ela ia ler, ela lia pro cachorro. E aí o cachorro não brigava com ela, você está falando errado. Você tá, né? E é isso mesmo, então? É comprovado? É comprovado. Tem uma outra pesquisa super interessante, né? Que eles foram, através da saliva, colheram o nível de estresse das crianças em uma escola que ia se submeter a um exame. Então, aí as crianças foram submetidas a esse exame e logo depois elas foram separadas em 3 grupos. Crianças que interagiram com cães de verdade, com cães de pelúcia e com outros brinquedos. O nível de cortisol de todas começaram a diminuir, mas as que interagiram com o cão de verdade foi drástico. O pico foi automático, a queda. Os outros foram gradativamente melhorando o nível de cortisol no organismo.
né, que é o hormônio ligado ao estresse, à ansiedade. Então, é por isso que dentro das intervenções assistidas que eu te falei, tem a educação assistida, porque o cachorro ele pode favorecer muito isso, a soltura, o relaxamento. E esse relaxamento, quando a gente diz, não é só um relaxamento físico, é um relaxamento psíquico. Porque conversar com o cachorro, brincar com o cachorro, a criança se sente mais à vontade, porque não tem ninguém ali observando com um olhar crítico do que ela pode fazer, do que não. Por isso que eu falei que o cão traz também esse resgate para a nossa essência, para a criança se permite a espontaneidade. E a criança precisa disso, porque hoje em dia é muito difícil os pais acharem um limiar, né, que divide educação e espontaneidade. Né? Então, assim, até onde eu tenho que pôr limite, até onde eu posso deixar minha criança espontânea para descobrir o mundo ou para me mostrar como ela é, né? Então, às vezes a criança quer escolher um vestido, a mãe fala, não, isso não combina, né? Então, assim, precisa olhar para isso também, né? O que tanto a gente consegue deixar nossas crianças hoje com liberdade dentro da sua própria essência, da sua espontaneidade. E os cachorros, eles promovem isso. Entendi. Eu também quero te perguntar, porque eu também vi uma outra pesquisa falando da questão do sistema imunológico das crianças, né? Que a criança que tem um cachorro desde sempre, esse sistema imunológico é mais forte. É isso também? Acontece isso? Também tem isso, porque tem pesquisas hospitalares, né? Não é no caso no Brasil ainda, mas existem pesquisas onde eles já estão comprovando que o tempo de internação em hospitais que têm visitas regulares com cães diminui o tempo de internação. Por quê? Porque ele traz alegria, bem-estar, né? Nós temos uma glândula, que é o timo, que fica bem aqui no centro do nosso peito, que é responsável pela produção das nossas células de defesa. E o timo, ele responde ao nosso humor, ao nosso sistema emocional, a cheiro, a propriocepção. Então, quando a gente está recebendo um carinho de um cachorro, a gente está alegre, a gente na hora, ai, o cachorro, quando a gente vê, a gente está fazendo trabalho em empresas agora, é incrível como muda o clima dentro da empresa. Ambiente, né? Então, essa alegria, tudo isso vai refletir no sistema imunológico, porque o timo percebe tudo isso, ele recebe esses estímulos e expande, aumentando as células de defesa. Entendi. E sem contar, né, porque a gente sabe que criança que é criada mais solta, que tem a oportunidade de brincar na terra, né, de novo estar em contato com a natureza, né, então tudo isso vai trazendo mais imunidade, a criança vai crescendo com mais resistência. Né? Entendi. E os cachorros trazem isso inato, né? Muito difícil hoje em dia um cachorro passar uma zoonose para uma criança, né? Assim, com as vacinas, como está avançado hoje em dia, a gente não escuta isso falar. Existe uma outra pesquisa também dentro da área da enfermagem, se não me engano foi em Cambridge, e onde eles relataram assim, mais de 200 requisitos e protocolos para os cães entrarem dentro dos hospitais e a gente percebe isso, né? Porque a gente chega lá, a gente higieniza os cachorros, tem todo o cuidado e com a gente não. Né? A gente não limpa o sapato, a gente entra e a gente vai embora e a gente não lava a mão do hospital. E a gente higieniza os cães na entrada, na saída. Então, assim, nunca houve até hoje nenhum caso de contaminação. Né? E nem em casa, é muito raro isso acontecer, né? Porque os cachorros, eles têm hoje vacina quase para tudo. Sim. Né? Diferente de alguns animais, por exemplo, o coelho, que não tem muitas vacinas. É difícil você vacinar coelho de estimação, então é um animal que ele é mais fácil de transmitir uma zoonose do que um cachorro, né? Entendi. Até por isso que a gente escolheu trabalhar com cães. Com cães. Né? Entendi. E aí a questão, assim, do animal de estimação, que você falou do coelho, eu lembrei. Mas, por exemplo, tem famílias que moram num apartamento. E aí não tem condição de ter uma lola. Não tem. Né? Como que vai ter uma lola num apartamento hoje, né? Que tem os apartamentos cada vez menores, né? Então, por exemplo, pode ter um peixinho, pode ter um hamster, não sei, ou um gatinho. Assim, porque eu falo que tudo vai depender do perfil da família, né? Da casa onde mora. Mas eu acho que ter, então, contato com esse animal de estimação é sempre positivo. Sempre positivo. Porque, sempre e nunca, né? São dois extremos perigosos aí, né? Mas vamos dizer que todos os animais remetem a gente ter esse olhar de humanização, de empatia,
que o animal exige cuidado. Então a criança aprende a cuidar de alguma coisa, né? A olhar para aquele bichinho, perceber como ele tá. A mãe, né, e o pai sempre tá mostrando, olha, o bichinho tá doente, ó, o gato tá precisando disso. É um exemplo também de cuidado, né? Então o bichinho de estimação sempre remete à afetividade, né? Traz, na verdade, né, esse olhar para a afetividade. Dependendo de como é essa família, porque se tem uma família que agride um animal, ela está dando um outro exemplo para essa criança, né? Como tratar os animais, né? E como se tem uma agressão com o animal também, como é essa relação familiar. Por isso que a gente tem que cuidar desse sempre e desse nunca. Entendi, né? Então. Porque é muito relativo, a gente está aqui pensando numa família saudável, que cuida bem daquele animal de estimação e que está dando esse exemplo para o filho, então, essa porque também responsabilidade. não é simplesmente ir lá e comprar um animal ou adotar um animal. Hoje aqui em Rio Preto tem várias feiras, né, para adotar os vira-latinhas, né? Então, assim, não, tem que pensar também que vai dar trabalho, né? Que você vai ter que dar banho, que você vai ter que dar vacina, tem todas as responsabilidades, né? A comida, né? Então, também tem esse lado também. Sim. Que isso também pode, então, ser passado para as crianças fazerem, né? Que isso também já é uma responsabilidade para elas. Sim, isso. Né? Porque, assim, quem que vive na casa, né? Não é só cuidar de um animal, mas todo mundo que vive em uma casa deve colaborar de alguma forma para o convívio daquela família. Entendi. Né? Então, um animalzinho, ele também traz para adolescentes, para crianças que estão saindo da fase de criança passando para adolescência, né? Essa questão da responsabilidade, de ter algo para cuidar, as crianças se sentem úteis, né? Com idosos também, isso é muito bacana, né? Que os idosos muitas vezes não têm mais muita atividade em casa, então ter um animal de estimação pode trazer muitos benefícios. Mas isso que você falou é importante, né? Porque às vezes a família compra um cachorro, mas todo mundo trabalha, ninguém está com disponibilidade de educar, criar, daí o cachorro começa a fazer xixi no lugar errado, isso vira um problema, aí vira um estresse. Né? Então, assim, hoje nós temos muitas opções, até para cães que gostam de ficar em apartamento, né? A gente tem, e muitos profissionais para fazer essa orientação, né? Entendi. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Entendi. Eu entrevistei a Laura já em uma outra ocasião, faz já um tempinho já, e aí você me falou, por exemplo, eu não me lembro agora qual que era a doença de um paciente, eu acho que era autismo, tinha autismo, mas não me lembro agora. Mas aí, assim, você conseguiu transformar assim, falou assim que eu entrevistei também, acho que a mãe desse menininho, e a mãe me disse que ele se transformou depois que ele começou a fazer essa terapia assistida, né? De ter o contato com os animais. Então, assim, além então, do benefício em casa de ter um animal, então alguém que tem, uma criança que tem um problema, ou esse idoso, né, que já, às vezes que tem a sensação de abandono, né, de não trabalhar mais, ficar em casa o dia inteiro, né, então esse animalzinho vem, então, para preencher essa lacuna, né, no caso do idoso, ou para então ajudar no tratamento dessas doenças mais sérias, vamos dizer assim. Sim. É bem isso. Eu lembro desse, foi de mutismo seletivo. Uma criança que não isso falava. Mesmo, a criança não falava, verdade, que 2015 eu acho que foi a matéria. Foi isso mesmo, a criança não falava e tinha já com 4 anos comportamentos e um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, muito cuidado com limpeza, tinha que ter muitos requisitos para poder entrar nos lugares e poder falar. Então, mutismo seletivo, a criança emocionalmente escolhe, né, sem querer, um ambiente onde ela se fecha, onde ela não consegue ficar espontânea e se expressar, que a fala é uma das formas de saída do ser, né? De você poder se expressar e mostrar quem você é. E aí eu já estava há um tempo com essa criança e a gente começou a trabalhar, eu e a Laís, junto com a Lola ou a Linda, eu não me lembro, a gente nunca trabalha só com cachorro, né? A gente vai mesclando e aí o progresso desse paciente foi muito rápido, porque né, ele teve que lidar amorosamente com pelo, sujeira, né, saída para o cachorro fazer xixi, cocô, olhar para todas essas necessidades, tudo que ele tinha tanto medo de entrar em contato. Enfim, foi pouquíssimo tempo mesmo depois de que a gente introduziu o cachorro no tratamento. Realmente os cães, eles aceleram um pouco esse processo,
por conta do relaxamento que causa. Então, quando você chega num consultório e tem um cachorro lá, tudo se desmancha. Então, lá no consultório, os meus cachorros, os cães ficam lá. Né? A Lola é da Laís, ela não é minha, mas os meus ficam lá e às vezes elas estão lá também. E até com adultos que vão para psicoterapia, tem alguns que eu deixo os cães na sala porque ajuda a pessoa a se soltar um pouco mais, se sente mais familiarizada com o ambiente, sabe? Quebra essa situação de nós, estou aqui para falar de um problema, de uma dificuldade. Já teve pacientes que por conta do cachorro estar no colo, se sentiu acolhido fisicamente e conseguiu entrar em contato com algumas questões que não estavam conseguindo falar, né? De muita emoção. Então, os cachorros, eles... Lá atrás, eu lembrar do animalzinho de estimação Sim. que tinha? Pode ser isso também? Com os idosos, um dos benefícios que há, né, dentro da atividade assistida por animais que a gente faz nos lares de idosos é esse. É um resgate de memórias, né, de lembranças, de reviver. Então, revivem situações lindas e também situações de perda de seus próprios cães, né? Mas é um resgate da sua própria história. Entendi. Sim, assim. E aí, complementando a pergunta anterior que você disse, né? Então, que os cachorros, eles podem favorecer tanto no ambiente domiciliar, quanto no ambiente terapêutico. Sim, a gente sempre avalia no ambiente terapêutico, e no ambiente familiar vai ter essas variáveis que precisam ser olhadas, né? Não adianta um idoso que tem muita debilidade ter um cachorro e morar só os dois sozinhos, né? Que tá lá no início de um Alzheimer e aí com memória recente muito prejudicada, às vezes não vai estar lembrando de pôr uma comidinha. Entendi. Né? Então, assim, tudo precisa ser avaliado. A família precisa ter um bom senso e junto com um profissional para poder falar assim, não, vai ser benéfico, não, vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil. Né? Entendi. Não, tá ótimo. Olha, gente, nosso papo tá muito bom. A Lola tá aqui, ó, super relaxada. Nem parece Lola, que tá ao vivo no Facebook do Diário da Região. Ela tá aqui super de boa, super tranquila, né? Ai, gente, o máximo essa participação aqui especial. Ô, Laura, mas então pra gente encerrar, o que você pode falar, deixar um recado ou uma dica, algo que você acha interessante a gente compartilhar aqui para os nossos internautas, né, para os nossos leitores do Diário da Região? O que você pode falar sobre os benefícios mesmo, então, né, de ter esse animalzinho? Então, eu vou deixar marcado algo para os pais. Ah, para os pais, ó. Pais. Não tanto voltado para a terapia, né? Mas cuidem, né, desse resgate dos seus filhos com a natureza. E os animais de estimação, eles trazem esse chamado. Né? Estar em contato com a natureza. Quando a gente tem um cachorro, a gente sai, a gente vai para a praça, a gente brinca de bola, a gente interage de outras formas, de uma forma muito mais afetiva. Então, se você está com vontade de ter um animal de estimação para que favoreça isso, tome os cuidados necessários, vá até um veterinário, bata um papo com um adestrador, né? Veja a sua relação, a sua situação familiar e para que tudo caminhe da melhor forma possível, porque nem assim a gente consegue evitar, né? Controlar tudo que o destino aí nos traz, porque é um animal, a gente não pode adotar ou comprar um cachorro achando que tá pronto, como né? Os filhos, né? Que a gente tem, vai ser tudo quadradinho, certinho, vai dar tudo certo, mas a gente precisa pelo menos ter clareza na escolha e se responsabilizar por essa escolha, mas que os cães ou qualquer outro animal, que sem dúvida nenhuma ele traz esse resgate da compaixão, da generosidade, da amorosidade, do carinho, que é o que está faltando, né? Por conta também, não só da tecnologia, mas por conta da vida que a gente tem levado a se afastando dessa nossa essência, né? Precisa fazer um resgate, né? Sim. Olha, gente, Então, até o cachorrinho faz até isso, olha que gracinha. Não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Então tá ótimo, olha, obrigada, viu, por estar aqui hoje. Agradeço. Obrigada pra Lola, que tá aqui toda. Eu quero mandar um abraço também pra Maria Aparecida, pro Júnior, que é meu amigo,
para Paula Kelly, para Marinalva, para Maria Batista. Hoje todo mundo ficou tímido. A Liliane Rezende. Ninguém mandou pergunta hoje, mas é que o pessoal tudo ficou aqui com o olhinho de apaixonado, colocando o rostinho aqui apaixonado e batendo palminhas aqui para falar sobre os animais. Então é isso, pessoal. Olha, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, né? Estamos encerrando mais um Maternidade Real no Facebook do Diário. O vídeo fica lá no Facebook do Diário. Basta ir lá na seção de vídeos que vocês podem rever todas essas informações, esse bate-papo aqui que a gente teve com a Laura. E é isso, olha, muito obrigada e até daqui 15 dias. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.